Olá, senhores. Esse vídeo agora é a terceira parte da construção do motor, onde a minha ideia principal com vocês é trabalhar a parte de reaproveitamento de peças, coisa parecida com o que a gente fez ontem, só que são peças mais diferentes ainda do que vocês estavam vendo até então. Isso é a primeira mensagem que eu preciso que vocês entendam. Observe que nós temos essa montagem do motor por completo, e nós temos a base e as colunas de sustentação do motor. Então, nós temos essa base aqui, a base dele, e tem uma lógica de furação que as peças que vêm em cima se encaixam. Eu não estou utilizando nada de relação em contexto no primeiro momento, porque é aquela história de que nós estamos construindo conhecimento junto. Mas para fazer uma montagem editável de uma forma tranquila, nós devemos pensar exatamente como que as peças vão se encaixar, qual é a lógica construtiva de uma e qual é a lógica construtiva de outra. Dali eu vou abrir mão de uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de falar, tá, posiciona os furos a partir das bordas, porque daí a alteração da peça funciona melhor. Só que quando a gente pensa em encaixe, é mais fácil botar nas peças diferentes a mesma lógica. Então nós temos que trazer esse tipo de construção para a montagem. E tudo começa por essa base. E o furo do parafuso está embaixo. O parafuso é um parafuso Allen que se encaixa embaixo e vai prender lá na coluna dele. Então nós temos que trazer essa lógica construtiva para a peça. Então, nós vamos criar um componente novo. Eu já esqueci a medida para variar. E eu não gravo essas medidas na cabeça. Vai ser de 230 por 180. Isso aqui é uma peça bem simples e o foco dela é trabalhar com os encaixes. Então, por ser uma ideia diferente, nós temos que trazer isso. Ah, que saco, já esqueci a medida. 230 por 180. Eu imaginei que foi. Então, eu vou utilizar muito a tecla S. 230 por... Opa, botei uma aspa sem querer ali. Vou apagar isso, porque ele está querendo pegar uma equação que não existe. 230 por 180. E vou sair desse esboço, porque é um esboço bem simples. Até já posso ir salvando a peça, se for o caso. Essa aqui vai ser a 15, no caso. É um processo bem... É um processo bem de construção, por enquanto, de uma peça bem simples. Vamos lá, essa é a 01 base. Então seria a primeira peça. Seria a primeira peça da live em si, mas eu tinha um objetivo diferente, uma vez que vocês já tinham vindo de outras construções. Eu achei melhor começar então lá pelo cárter mesmo, porque o objetivo dessa sequência do motor era muito mais trabalhar o esqueleto do que qualquer coisa. Como isso aqui é só uma peça estrudada, não adianta criar muito esqueleto aqui. Não tem muito o que mudar, não vou mudar a ordem de ordenação da árvore. Não precisa ser, eu não preciso ser eu não preciso ser cego numa metodologia. Então, para arredondar os pontos, olha só, já tenho todas as medidas aqui para a construção da peça. O painel de tarefas está fixado. Então, todas as medidas estão aqui. Eu estou com o Instant 3D desmarcado, então é uma peça de 230 por 180. Como eu estou gravando de dia, se vocês observarem, talvez pegue no microfone, os vizinhos estão em polvorosa num sábado. Então eu estou gravando e provavelmente está vazando o microfone e o áudio dos vizinhos. Impressionante. Então aqui no caso, eu vou utilizar um filete para botar nas pontas. E uma coisa que eu tentei utilizar desde o começo, lá das primeiras lives e não conseguia, são as múltiplas seleções. Eu vou pegar uma aresta, ele me mostra uma aceleração de várias arestas que ele pode pegar ao mesmo tempo. Então aqui é um raio de 20. E aqui em cima vai ser um raio de 5, eu acho.
Depois eu confirmo. Então aqui já está toda a peça concluída. Não preciso visualizar o painel de tarefas agora. O que é uma coisa que eu esqueci? Ah, botei os filetes, mas os filetes fazem parte do acabamento da peça. A furação ela não precisa dos filetes para existir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a furação no ponto mais simples da árvore. Então, se vocês observarem, eu venho aqui na árvore e subo a rolagem para cima para posicionar em um novo ponto, porque eu não preciso deles não preciso dos filetes para posicionar os furos. E os furos, eles têm a lógica que eu sempre falava para vocês, tchê, vamos observar a lógica. Eu tenho 60 e a distância entre peças. Esse furo basicamente controla o quanto as minhas colunas aqui de sustentação elas estão afastadas. É por isso que os furos existem. Para eu não precisar criar planos na montagem depois. Então, por isso, esses furos fazem muito mais sentido existirem a partir dos meios do que a partir das pontas. Então, observem, eu vou vir aqui embaixo da peça e vou criar, a partir do S, um assistente de perfuração. Eu vou esquecer as medidas, vou esquecer o afastamento e vou esquecer também o tipo de furo que é. Eu vou vir aqui primeiro, vou ver qual é o tamanho do furo. Ele é um furo personalizado, 11 passante e 18 profundidade 11. Você sabe que quando o furo não é normatizado, a melhor forma que nós temos de utilizar, então, esse furo legado aqui, eu utilizo então um counterboard porque ele não tem a ponta, ele é um furo passante, ele é um furo com rebaixo passante. Eu posso procurar os desenhos e verificar quem se assemelha mais isso. Se vocês forem olhar o counter drilled, ele tem uma lógica um pouco diferente, então vocês podem procurar os tipos para verificar quem se assemelha mais com o que vocês precisam. Então eu vou pegar e botar 4 furos, depois eu edito as dimensões. E vou fazer uma coisa que eu disse para vocês, não façam. Lá naquele mancal com a placa lateral inclinada, com aquele rebaixo inclinado. Eu disse para vocês, não usem retângulo centralizado. Porque o retângulo centralizado, no final das contas, no ponto central dele tem um ponto. E quando eu estou no assistente de perfuração, onde tem ponto, tem furo. Mas se eu quiser utilizar porque ele é uma barbada de ser usado, eu só apago esse ponto que ele cria, ele não perde nada muito. Então, eu vou utilizar a linha e o ponto da origem e vou dizer que tem uma relação de ponto médio. E essa relação de ponto médio faz criar toda a simetria que eu preciso aqui. Então, eu arrasto aqui nas extremidades. E já coloquei então toda a relação de simetria a partir de um único retângulo de canto que eu precisava. E a medida que eu tenho dele é 150 por 60. 150 por 60. Eu não vou sair do comando porque eu não especifiquei as medidas do furo. Eu só disse que era um counterboard. E daí, por exemplo, o diâmetro menor dele é 11. O diâmetro maior, 18. O diâmetro menor, 11. Então aqui ele já ficou exatamente com as medidas e vou ter depois no detalhamento e na montagem todas as lógicas de um assistente de perfuração. Esse aqui é muito importante fazer para o assistente de perfuração, porque isso vai mudar muito como eu vou construir a montagem. Isso é uma peça simples e muda bastante na montagem. Então, a partir dessa construção está a peça aqui toda colocada. Agora nós vamos para a peça seguinte, eu já estou com as propriedades preenchidas. Essa ela é muito difícil de ser reaproveitada para formar a outra peça, as colunas. As colunas em si, eu consigo reaproveitar entre elas, mas dessa para uma coluna, uma vez que essa aqui nasce no plano superior e a outra no outro plano, não é uma coisa tão fácil de ser feita. Inclusive a relação dos furos com a peça não é uma coisa tão fácil. Não é impossível, mas não é uma coisa tão prática. Então se torna até mais prático criar a peça do zero.
Essa peça, por ter uma série de alinhamentos, que vem agora da segunda coluna, o suporte do pilar, ela tem uma série de detalhes, entalhes, furação, alinhamentos. Por exemplo, esse rebaixo que eu tenho aqui, uma redução de peso dele, ele mantém toda a lógica construtiva da peça, onde ele mantém uma folga de 12 e esse raio de 52 aqui em cima. Esse raio de 52 mantém-se concêntrico àquela parte superior da peça. Mas isso é criado num momento diferente, tá? Eu preciso manter uma lógica de simetria da peça para os dois lados, porque no meio dela nasce a furação. Então, eu vou fazer em esqueleto, mas eu não vou utilizar aquele conceito das alturas que eu utilizei nos vídeos anteriores, quanto tanto do Carter quanto das peças de ontem, dos vídeos anteriores. Eu vou fazer um conceito um pouco diferente, que é marcação com planos. Eu vou criar ela no plano frontal e para construir ela eu vou utilizar um retângulo central, uma vez que ela tem a simetria, vou fazer o perfil principal da peça e vou arrastar esse ponto aqui para a origem. O fato de eu ter construído com um retângulo central, ele já me marca, me prende na origem de uma forma muito bacana. E aqui em cima não preciso botar um círculo, é só botar uma linha e dizer que essa linha aqui de baixo é uma linha de construção. Então daí ele abre toda a peça, tá ali ela posicionada, bem bacana. E eu tenho as medidas, 125 por 92, então isso já me determina toda a peça. Então, 92 aqui de largura, uma vez que eu estou com aquele auto-scaling marcado, e os 125 de altura. Duas cotas estabilizam toda a peça, pela forma construtiva que eu coloquei. Eu ainda não vou fazer a marcação dos furos ainda. Eu faço isso depois, mais para vocês entenderem alguns impactos que isso vai ter. Porque é só ir e voltar isso. Vocês estão carecas de me ver fazendo isso na construção dos meus componentes. E assim como vocês estão carecas de me ver clicando no F1 quando eu deveria clicar no F2. Eu vou chamar isso aqui de perfil principal. Esse aqui é o perfil principal da minha peça do suporte do pilar. O que nós temos agora? Uma vez que eu quero determinar a profundidade, eu vou pegar o plano frontal e vou fazer um plano de 20 milímetros para frente, que é a profundidade da peça. Eu vou chamar de plano profundidade, porque é ele que vai controlar a profundidade da peça. E assim como eu preciso no meio dele uma relação de simetria, porque toda peça geralmente eu construo ela colocando relações simétricas, se vocês forem ver. Só que então eu não consigo espelhar para o outro lado se eu não tenho um plano no meio da peça. Então eu vou pegar o plano frontal e o plano profundidade, eu seleciono os dois e chamo o comando plano, ele automaticamente cria um plano entre os dois com a opção de plano médio. Ele marca isso para mim. E ele vai ter apenas essa função, vai ser o plano de simetria. É obrigatório fazer isso? Não, não é. Mas funciona muito bem. Se nós desejarmos criar, por exemplo, a furação aqui, eu posso até marcar, mas também não é obrigatório. Vou entender isso depois. Vale mais a pena colocar depois, fazer um assistente de perfuração e marcar lá direto as posições. Eu não vou fazer uma pré-marcação que nem eu estava fazendo nas outras peças. Também vou ser mais flexível na criação dessa peça, para vocês verem que é um conceito que vocês podem ir aprimorando de marcação, de esqueleto, conforme for a necessidade de vocês. O que eu preciso agora colocar aqui nesse plano de profundidade é aquele recorte que a peça vai ter. Ele tem uma borda de 12. Para fazer a borda de 12 de uma forma mais fácil, depois eu vou resolver isso com equações. Mas aqui no caso, eu vou utilizar essas linhas e vou fazer um arco que vem aqui para baixo. Só que daí ele vai ter uma atrapalhada depois que vocês vão ver. Ele vai ter essa atrapalhada aqui.
Eu vou colocar 3 medidas, porque daí depois do detalhamento eu vou ter essas 3 medidas. Se eu botar muita linha de centro, eu talvez não tenha. Ou eu posso botar, ao invés de fazer com equações que vocês estão me vendo fazer, também posso utilizar a linha de centro e depois botar só a cota acionada também. É uma metodologia um pouquinho diferente. Olha só, vou aprendendo tudo com linha de centro. São várias opções, vocês estão me vendo ontem muito, nos 2 vídeos anteriores, vocês me viam muito utilizar as, as equações. Aqui eu não preciso. Equação ou não é uma opção da pessoa que estiver operando. Peguei coisa a mais, eu estava pegando o plano sem querer para desenhar. Então eu vou pegar essas 3 linhas e vou dizer que eu dou a igualdade entre elas e já estabilizo a minha peça. Agora, uma vez que ele está amarrado aqui em cima, ele tem essa tangência ele me atrapalha de dar a relação que eu realmente preciso. Eu vou tirar de um lado a tangência e tiro do outro a tangência, e a partir desse momento eu consigo arrastar a peça para que ela venha exatamente onde eu preciso. Então eu pego esses 2 arcos e posso dizer que eles são concêntricos. Eita, lelê. Não sei se eu vou conseguir colocar o que eu quero. Aqui ainda tem a relação de tangência, que eu não sei com o que ele está pegando. Agora eu consegui puxar para baixo. Ah, agora sim. Mas, moleque. Ó, eu tenho a relação de tangência que eu preciso, mas eu também tenho o concentrismo ali em cima. Tirar a relação de tangência e garantir que essas 2 linhas são iguais me faz então ter a possibilidade de botar aqui o raio de 52, eu acredito que seja. E aqui eu tenho já o recorte da minha peça que ele vai ter ali naquela extremidade ali da frente. Eu só verificar como é que tá, isso aí, 52. Falta só a marcação aqui dos furos de 78, mas eu posso fazer isso a qualquer momento, porque ele é furado lá atrás do outro lado. Também tanto faz o lado, porque isso é meio que simétrico. Então eu posso sair daqui. Eu posso escolher então qual esboço que eu quero. Esse aqui eu vou chamar de perfil recorte frontal. E eu também vou utilizar agora aquela marcação de 78 para colocar ali os furos. Eu vou editar o perfil principal. Uma vez que eu estou fazendo essas marcações com o esqueleto, vocês vão lembrar que então nós temos que utilizar a árvore planificada. Utilizar a árvore planificada me ajuda em diversos aspectos. Então, eu estou colocando a medida da posição dos furos para me ajudar nisso. E observe que isso aqui está alternando sempre entre linha de diâmetro e linha linear. Então, quando eu tiver aqui a medida que eu quero em diâmetro, eu utilizo o botão da direita para travar o tipo de cota que eu quero. 78, e tá mais que bom isso aqui. Se bobear, eu só coloco aqui no quadrante, então a marcação, para ele botar o primeiro furo e depois para fazer a cópia. Então tá aqui todo mundo certinho. Eu já tenho tudo que eu preciso para fazer a minha peça. Eu não preciso de mais nada. O resto tudo filete, é dress up que eles chamam. Então, se eu quiser inclusive capturar as medidas principais da peça, eu já posso. Eu vou também botar aqui, olha, exibição em árvore, mostrar árvore planificada, que daí ele não absorve mais os recursos. Isso é uma maneira de exibição diferente. Esse aqui vai ser o 02, suporte do pilar. Eu já posso preencher as propriedades antes mesmo de fazer a peça. Olha só, eu não tenho a medida de altura total da peça. Então é uma coisa que eu posso editar o perfil principal e se eu quiser, apenas para capturar, eu posso ter essa cota aqui de forma acionada para ter essa dimensão depois no meu desenho também. Observem isso. Tá ali, eu botei essa cota ali. Eu vou ter então as dimensões para capturar. Vai ser uma cota, vai ser uma peça de 171 por 92.
por profundidade de 20. Então, eu já peguei todas as dimensões da peça. A peça está descrita ali. Então, até a minha lista de materiais vai funcionar. Para o próximo vídeo, eu garanto que eu vou tentar atualizar o SolidWorks e ver se ele melhora essa exibição aqui. Vocês sabem que está certo, já mostrei diversos vídeos que isso está certo. Então, como que isso vai funcionar? Então, aqui no caso, para colocar a profundidade na minha peça, eu vou pegar esse esboço para extrudar e vou extrudar dando 2 cliques até o plano da profundidade. Eu só peguei o plano da profundidade e ele já me ligou aqui. Então não tem mais a cota. Quem controla é o plano da profundidade. O plano de simetria até vou ocultar e o plano da profundidade também vou ocultar. Agora, a profundidade disso aqui eu nem marquei em lugar nenhum. Isso aqui não faz sentido marcar tanto, que isso aqui é um brass-up, isso aqui é uma coisa que vai sobre a peça. É só uma profundidade de 4 milímetros que eu tenho aqui, nessa região, selecionei a linha, e vou fazer uma pequena profundidade de 4 milímetros. Observem que agora, fazer os arredondamentos é uma série de detalhes. Eles também são uma coisa sobreposta ali na peça. Eu vou chamar o S, chamar o filete de 4 milímetros. Vou pegar uma aresta, ele vai me ligar as outras em que ele pode colocar. Então eu vou confirmar o primeiro filete, ele colocou ali, assim como o restante aqui da peça. Eu crio o primeiro para que o outro seja só uma consequência de propagação. E assim eu criei a peça. O que acontece? Agora, para fazer o espelhamento, eu vou utilizar esse plano de simetria que está aqui no meio. Eu utilizo esse plano de simetria para fazer o espelhar. E os recursos que eu vou espelhar são o corte, que é onde eu fiz aquele rebaixo, e os filetes que são construídos nele. Se ele der algum problema na construção do meu recurso, eu só marco de que eu quero o padrão da geometria, porque às vezes eu posso construir com um plano de profundidade que está controlando a profundidade da peça. Ok, até aí tudo bem. Agora são só os furos de marcação. Observem como isso pode vir a funcionar. Eu vou vir aqui agora, antes mesmo de fazer o restante do espelhar e outras coisas, eu vou fazer o furo quando a peça está o mais simples possível. Então eu ligo o furo principal e aqui nessa face de trás, onde realmente está o furo, onde está o ponto, eu vou fazer esse furo personalizado aqui, olha, que ele é um furo de 6 por 7, não, desculpa, um furo de 7 passante, com uma cabeça de 12 e profundidade 6. Então ele é um furo personalizado também. Então olha só. Esqueci as contas. Mas vamos lá, vamos tentar ver se eu lembro. Ele é um furo personalizado. E isso vocês já estão craques de ver aqui. Ele é um furo personalizado. Ele é do tipo counterboard. Então ele é do tipo... O diâmetro dele é 7. O diâmetro do C-board, da parte da cabeça, ali onde vai ficar o parafuso Allen, é 12. E a profundidade vai ser 7. Espero que eu tenha acertado. Qualquer coisa tem um truquezinho bem fácil para editar. E agora, no marcar a face, é essa face e esse ponto aqui. E quando eu fizer isso, já está o furo aqui colocado com todas as dimensões. E é só fazer o padrão circular nessa face aqui, com 6 furos no caso, utilizando essa cópia. Ele tem a mesma lógica de encaixe lá daquele furo debaixo do cárter. Só que lá no cárter é roscado porque esse parafuso vai até lá. Então isso aqui é só um furo para encaixar lá no cárter, que lá é M6 e aqui é 7, para ter uma folga, porque a rosca só é lá. Então voltem 2 vídeos para vocês entenderem que eu estou falando qualquer coisa. Mas antes mesmo de colocar esse furo aqui, eu vou subir um pouco a árvore, eu vou ter só extrusão, e no meio da peça, só que na face contrária,
Porque daí tem o rolamento do outro lado. Ele é contrário sempre. Eu tenho aqui, no caso, acertei as medidas. Eu botei 7 na profundidade. Observe, isso aqui só vai funcionar porque é furo legado. Ih, Jesus. Vou editar o furo, vamos ver se eu botei a medida de 6 ali ou não. Botei 7 essa profundidade, é só mudar para 6. Daí ele muda a profundidade da cabeça. Agora sim, tá certinho. Agora na face contrária, uma vez que o escariado, o rebaixo está aqui, o outro rebaixo vem aqui. Isso aqui é só um rolamento que vai ali, é uma coisa diferente que vai ali. É um alojamento diferente. Ele é 25, profundidade 10 e 16 passante. Eu posso até, se quiser, olha só. Olha a bruxaria que eu falei para vocês na outra aula. Vou dar um Ctrl C desse furo e clico nessa face e dou um Ctrl V e excluo a dependência. Ele perde essa dependência. Então esse furo 2, ele é feito antes do 1. É uma coisa que eu gosto de fazer, porque ele não precisa do 1 para existir. Então eu dei Ctrl C, Ctrl V, puxei ele para cima e ocultei o 1. Então ele é centralizado ali. Então como que funciona? Ele é um furo 16 passante, 25 diâmetro e 10 a profundidade. Só que a localização que eu excluí, aquela localização, eu vou pegar esse ponto e esse aqui e vou dizer que eles são coincidentes. Então já a peça foi totalmente construída para aquele alojamento que eu vou ter. Quando eu puxar para baixo agora, está todo mundo ali. A lógica de construção da peça, eu estou construindo ela o mais simples possível. Não existe interligação geométrica entre os furos. Só existe interligação geométrica com a marcação do perfil principal que eu fiz lá no começo da peça. O furo aqui de baixo também não tem interligação nenhuma com o que está ali em cima. Ele tem uma interligação lógica com o meio ali de baixo do que eu marquei. Isso ele tem. Então, aqui embaixo eu selecionei a face, então está todo mundo para baixo da árvore. Eu vou chamar um furo. Vamos ver qual é o diâmetro, qual a profundidade dele. Ele é um M10 profundidade 20, então só isso já me basta. Ele é um M10 profundidade 20. Então ele é um furo roscado. Ele é um furo roscado, norma ISO. Furo roscado, M10. Isso tudo vai valer a pena para a próxima peça. Espero eu que funcione. E a profundidade vai ser cego e ele calcula então as profundidades. Então todos os parâmetros estão aqui. Ele é um furo roscado, M10, e ele automaticamente sabe que a rosca é 2 vezes o diâmetro nominal. Então, concluindo, a posição, eu vou colocar aqui 2 pontos. Esse primeiro ponto e esse segundo. Para me ajudar a fazer a simetria, eu vou criar 3 linhas de centro para marcar que é peça. Eu vou procurar esse meio da aresta vertical, esse meio aqui, esse ponto aqui de baixo, esse meio aqui. Eu vou pegar as 3 linhas e vou dizer que elas são colineares. Então ele já alinha todo mundo para o meio. E para dizer que eles são equidistantes ali, eu tenho vários métodos, mas eu prefiro dizer que as extremidades, pela forma como eu desenhei, elas são iguais. Então, se eu tenho isso, eu só preciso agora dizer que o entre centro deles é 60 para ser equivalente ao que eu botei lá atrás na outra peça. Aquela outra peça me ajudou a fazer aquela base, me disse que os entre furos era 60, que eu vou respeitar a lógica de 60 da outra peça. Então não importa o que eu fizer. Agora, pela forma como eu construí, os furos estão sempre no meio da peça e equidistantes, respeitando a medida de 60. É repetitivo? É, mas faz sentido porque vocês precisam. Então eu vou tirar, aqui está chamado de rosca, vou tirar esse escariado do lado mais próximo. Um pequeno escariadinho de entrada de furo. Então está aqui toda a representação da peça.
Quando eu descer a árvore, está toda ela desenvolvida aqui, conforme vocês podem ver. Então, toda essa metodologia que eu fiz não foi pensando só nessa peça. Eu vou chamar ela aqui de 02 suporte do pilar. Ela é principalmente por causa dessa outra peça que tem uma lógica semelhante. Tem o entre furos, só que ele tem um chanfrado lá em cima, ele tem um polimento, ele tem um alojamento de rolamento com um anel elástico ali também. Ele tem algumas coisas parecidas, mas diferentes. Então, eu vou reaproveitar a lógica de construção de uma peça para tentar fazer outra. Cara, isso pode dar muito problema. Mas daí eu espero que vocês entendam que isso aqui é um vídeo pensado para vocês mostrar como uma peça vira outra. Só que não posso fazer... muitos fariam, daí o que fariam? Fariam um corte aqui para eliminar essa região aqui na lateral, um corte para eliminar essa região na lateral. Não, não é assim que a galera pensa. Não é assim que funciona. E nós também temos o problema desse raio aqui. Ele mantém os 50 mais 12 para formar o 62. Agora o 12 eu preciso de uma equação para me ajudar a fazer esses raios também. Então eu espero que vocês entendam isso. Que é uma peça parecida, mas não é com corte. Muitos têm um hábito de fazer no SolidWorks, criar peça bruta e sair cortando. Cara, o processo funciona assim, mas não é como um engenheiro pensa em desenvolver o produto. Eu sei que eu preciso de um entre-eixos dessa medida de 125 a essa medida de 100. É assim que eu penso. Não é de outra forma. Então eu preciso trazer essa lógica do pensar o produto para o SolidWorks. Eu preciso pensar na peça que ela vai encolhendo, mas ela vai manter esse 125 aqui em cima. Então vamos lá. Então essa peça aqui, já vou dar um salvar com, é o suporte do rolamento, que ali em cima vai ter um rolamento para alojar o eixo. Então eu vou dar um salvar como 03 suporte do rolamento. Tá sem material as peças. Aqui eu também tenho que mudar o código aqui. Suporte do rolamento. E o material eu vou aplicar. O material vai ser um aço 1020 para surpresa de ninguém. Aço 1020. Então eu coloquei aqui. Isso já é a nova peça. Eu vou ocultar, que eu não preciso. O grande truque é não excluir as dimensões capturadas. Isso torna um pouquinho difícil, mas daí nós temos que ir subindo a árvore que está planificada e ir trabalhando nela. O que eu sei que eu não tenho, esse furo de 78. Então isso eu posso excluir sim. E posso excluir esse ponto. Isso não existe na outra peça. Vai dar uns errinhos quando sair do esboço? Vai, mas eu estou ciente, ele vai excluir o assistente de perfuração e o padrão circular, mas eles não existem. Então, o que eu preciso aqui no caso? Eu vou editar meu esboço de uma forma a pegar essa linha inclinada e essa linha reta até aqui em cima. Espero que seja mais ou menos isso. Mas daí ele tem um trechinho reto ali. Não vai aqui, eu tenho que puxar um pouquinho para cima. Puxar um pouquinho para cima e vai fazer sentido para vocês o que eu estou fazendo. Mas o grande truque é não excluir linha, eu posso recortar agora. Mas o esboço ele tem que ser o mais limpo possível. O esboço ele tem que estar puro. Então eu vou espelhar essas entidades aqui. Vocês nunca me viram fazer isso. E vocês pouco me viram utilizar o aparar que eu vou fazer agora. Vocês me viram utilizar o aparar só para detalhamento até então. E observem isso aqui, eu vou utilizar o aparar entidades e a peça toda pode ficar mole a partir de agora. Não era obrigatório, mas é a forma como a peça é pensada. Eu vou utilizar essa paragem ativa, eu vou dar um clique fora da peça e vou arrastar e soltar para formar o shape dela. Ah, caramba. Vou botar as medidas antes de botar então esse aparar. Nós temos essa altura de 15. Nós temos os 60 de largura aqui.
Nós temos essa altura de 15. Nós temos esse 60 de largura aqui. Antes de recortar, eu vou fazer isso. Então, para ele não se perder quando eu fizer os recortes. Nós temos um ângulo. Deixa eu verificar onde é que está esse ângulo. O 65 que ele marca aqui. Nesse ponto. Mas o grande truque é ter todas as medidas da peça antes de começar a concluir ela. E aqui em cima nós temos 12 de afastamento em relação ao centro ali em cima e o raio de 20 ali. Esse raio aqui em cima, quando ele for recortado, ele vai ter outra medida. Eita, lelê. Então nós temos o 12 de afastamento ali, mas depois então eu coloco, vamos ver como é que vai ficar. Não tem problema, que ele ficou inconsistente. Já estabilizou a peça. Ahá! Então você me viram utilizando pouco o aparar, mas o grande truque é utilizar a peça mais próximo possível do que eu preciso. Ah, ele apagou aquele trechinho de linha reta que eu tinha. É isso mesmo, produção? Ele apagou? Ah. Eu juro que eu estou tentando fazer isso da melhor forma para vocês. Tá, vou deixar essa medida ali por enquanto está inconsistente. Não tem problema. Não tem problema. O que ele fez com aquele tiquinho de linha que estava ali? Ele apagou. Eu apaguei? Ah, eu apaguei, olha só. Fui eu que apaguei? Vou voltar. E meu objetivo é deixar essa peça o mais usável possível. Apaguei aqui, apaguei aqui. Apaguei aqui. Apaguei aqui, daí ele fica inconsistente. Não tem problema. Isso aqui é um exercício muito mais de trabalhar a paciência de vocês que qualquer coisa. Agora que ficou certo. Então, se ficou certo ali, eu posso botar esse raio dessa forma. Ah, tem que eliminar essa tangência que ele tem aqui no 8. Opa. Procurar o círculo, ele tem uma tangência aqui em algum lugar. Eu deleto essa tangência porque ele está pegando tangência lá na lateral, lá embaixo. Então, para pegar essa cota aqui, em que sobrescrever as unidades, na verdade tem que dizer que ela não é mais uma cota acionada. Essa aqui é uma cota de 20. Ué? Vou tirar essa marcação aqui da linha. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Estão vendo? 20. E essa altura aqui que eu vou ter é de 12 desse alinhamento aqui para baixo. Mas o grande truque é reaproveitar ao máximo possível, porque daí as cotas vêm junto e vem uma série de detalhes junto. Essa que está sendo a beleza da peça. E esse centro aqui ele não precisa ser simétrico mais. Essa linha aqui, deixa eu ver que ele está pegando, ele está faltando a altura da peça total. Ele perdeu essa altura de 125 quando eu recortei. Então essa altura de 125 é o que falta para estabilizar a peça. Cara, eu achei que eu não ia conseguir reaproveitar, mas é um pouco de trabalho, é uma coisa que vocês têm que estudar, mas funciona. Quando eu for descendo a peça agora, ele vai dar alguns erros de reconstrução no modelo. Mas agora eu tenho o perfil principal ativo. Eu tenho plano de simetria também. Vou até ligar eles. E agora o perfil frontal está aqui, mas ele está perdido na paçoca. Eu também tenho que dar um jeito de reaproveitar ele e fazer essas inclinações. E fazer a peça meio que seguir. O grande truque agora que eu vou precisar vai ser o 12, que vai ser um ESP padrão. Eu vou fazer isso através de equações. Porque ele vai vir em vários pontos, então não vale mais a pena deixar ele tão solto.
Então vem aqui em ferramentas, equações. Jesus, agora que eu estou tentando fazer esse vídeo para vocês, não estou achando nada. Vou chamar ele de ESP e vou dar a medida de 12. Então, essa medida de 12 que eu tenho ao longo da peça, eu vou manter ele. Então, a forma de fazer isso, o que eu não tenho é esse corte aqui. Isso definitivamente eu não tenho, mas por enquanto eu vou deixar ele e vou substituir essa relação para que vocês possam ver depois como isso vai funcionar. Eu vou puxar essa linha inclinada que eu tenho aqui em cima, porque eu vou ter uma linha, na verdade isso aqui vai ser reto depois, não vem ao caso. E eu vou puxar essa outra linha aqui. Primeira coisa que eu vou dizer, essas duas linhas são iguais. E vou alinhar os pontos superiores para construir essa peça. E alinho esses pontos de baixo também. Elas vão ser verticais. Mas o que eu preciso fazer no mais para garantir uma saúde da minha peça é fazer uma relação de substituição. Eu vou cortar essas pontas aqui. Porque o filete, ele estava pegando esse canto com o que chegava ali. Eu vou tentar fazer um substituir. Vou dar um errado mesmo. Vou apagar isso mesmo, não tem problema. Ele vai perder uma relação lá com aquele filete, mas sem problema nenhum. Eu vou deletar agora essa verticalidade. Vou deletar essa verticalidade aqui também. E agora eu vou dar um paralelismo. O que ele manteve aqui? Ele manteve preso aqui no canto. Vou primeiro dar esse paralelismo aqui. E esse aqui é vertical. Porque ele não inclinou isso aqui. Vou tentar na marra agora dizer que é paralelo. Por que ele não pegou? Talvez por essa coincidência aqui? Não era por isso. Por causa desse 12, como eu coloquei a cota. Cota de 12 eu peguei a partir da linha vertical. Então se eu... eu não queria deletar a cota também. Então eu vou pegar o ponto de anexação dela e colocar com a linha de baixo. Só mudar a anexação da cota de lugar já me resolveu o problema. Essa linha aqui é vertical também. Vou pegar essa linha aqui vertical. E vou colocar o espaçamento de 12 aqui do lado. O que eu preciso agora? É só determinar a altura que ele vai ter aqui. E essa altura está determinada aqui com o 100. Enxergar isso agora me ajuda a estabilizar o modelo como um todo. Eu não lembro se o 100 é dali de baixo ou desse ponto aqui que eu peguei. Eu acho que é lá de baixo o 100. É lá de baixo. Então, para isso, uma vez que eu coloquei a cota no lugar errado, eu só procuro o ponto final da cota e vou ajustando. Isso aqui era uma lição do treinamento básico da SolidWorks há muitos anos. Sair uma peça editando para transformar em outra. Observe esses 12 agora. Eu vou vincular eles lá com a variável global ESP. Isso vai fazer totalmente a diferença. Eu também vou vincular ele aqui com a variável global ESP. Quando eu sair do esboço agora, eu já vou vendo como que ele vai ficando. Observem. Ele construiu a peça certinho. Esse furo roscado aqui embaixo, ele colocou certinho também. Só que esse furo aqui no meio da peça, ele vai ter outra dimensão. Eu já vou ajustando ele para que ele fique com a dimensão que eu preciso. Ele é um furo de 30, profundidade, deixa eu verificar até aqui, 28, profundidade 14, com 13, profundidade 20. Eu fiz com 2 furos isso. Observem isso. Eu vou editar esse furo, que já reaproveitei lá daquele colar que nós fizemos inicialmente.
ele é 30. Opa, espero que seja isso. Não, 28. Profundidade 14. E nós vamos ter a medida dele aqui, no caso, passante de 13 passante. Então, concluindo aqui, a peça já foi executada totalmente com sucesso. Aquele encaixe que nós temos ali é um canal que eu vou colocar para um anel de vedação que vai ali dentro. Eu vou fazer isso depois. Mas esse furo aqui ele vai se perder totalmente, que ele não tem nessa peça. Então, eu vou deletando, assim como ele já deletou o meu amigo lá do... meu amigo do padrão circular. O que eu preciso resolver agora é esse detalhe aqui. Por que eu estou com a medida errada? Eu acho que eu tenho que botar uma medida diferente de altura. O 125 está certo, o 100 também está certo. Será que o 125 eu peguei aqui certinho? O 125 está certo. Eu não deveria pegar aqui. Olha só de um lado. 100 eu peguei no lugar certo. Porque daí deveria ser 14. O que eu fiz? Eu não mudei o 100 de lugar? Qual é a medida que está aqui? Aqui, ó. É 100, é só dar uma alterar a cota aqui e já... Ah, meu não. Só alterar a cota aqui que é 100. Ele vai para o local correto. Ahá! Antes de fazer esses filetes aqui dentro do acabamento, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aqui é bem importante que vocês entendam. E também aquele canal ali em cima eu vou fazer depois. Ocultando os planos. Eu tenho esse furo, esse raio aqui no canto, que ele vai ser de 50. O raio interno é 50, mais a espessura de 12, para formar 62. Então, isso eu resolvo dessa forma, chamando de raio 1. Ele vai ser o 50, e vai ser o filete de fora. O raio 2, ele vai ser uma soma da variável global raio 1 mais a variável global ESP. Então, assim que ele forma a medida, é uma coisa simples que eu preciso que ele mantenha a lógica de construção. Então, dessa forma, eu saio de uma peça para formar outra. Então, essa aqui, vou selecionar essa aresta. Deixa eu ver se ele pega a outra. Tem que pegar na mão. Essa cota aqui é igual a variável global raio 1. Essa aqui de baixo, vou chamar aqui o filete, vai ser o raio 2. Ele já está calculado. Vocês já acompanham eu falar várias vezes que para mim sempre é a ideia de vir aqui e fazer o pré-cálculo antes nas variáveis globais para propagar aqui. Quando eu descer esse filete aqui nos cantos, ele perdeu os lá de cima. Isso é normal também, é só ir descendo a árvore e editando. Vocês viram que eu apaguei o mínimo possível dos recursos para reaproveitar tudo que falta. Ele tem uma opção agora que é reparar as referências que faltam. Eu vou pegar essa aresta aqui e vou reparar por essa, e essa outra e vou trocar por essa. E ele já consegue fazer então o novo filete. O de baixo, talvez se ele se perder, não se perdeu, já está certinho também. O espelhar vai faltar uma coisa agora. O espelhar ele não espelhou aquele outro filete que eu coloquei. É só editar o recurso e colocar o filete novo, que é o 4 ali na história, para ele espelhar também. Que é o de 62. E assim a peça foi construída com sucesso. O que está faltando agora é só aquele canal lá em cima. Aquele canal, se vocês forem observar, eu vou trazer para vocês informações de desenho. Eu vou pré-planejar ele antes.
Vou colocar os planos dele e vou pré-planejar. Porque ele vai fazer mais sentido para vocês. E eu vou pegar a partir da profundidade. Também vai fazer sentido isso para vocês. Porque esse canal ele está lá embaixo 6 milímetros a partir da profundidade da peça. E ele tem um diâmetro de 30. E a profundidade do corte dele é 1,5. Então como que eu faço isso? Espero que esteja para cá o furo, não para o outro lado. Tá aqui mesmo. Eu vou pegar esse plano profundidade aqui, eu estou com tudo marcado aqui. E vou criar, selecionando ele, um plano que vai estar para dentro com 6 milímetros de profundidade. Esse aqui vai ser plano do anel. Ele vai ser vai travar o rolamento lá dentro. Vai ser o plano do anel. Eu vou ocultar esse plano profundidade para ele não me atrapalhar. E aqui no plano do anel eu vou criar o esboço. A partir desse centro aqui. E vou abrir o diâmetro de 30. Se vocês forem observar, toda essa forma construtiva, quando eu fui deletando, deu o menor impacto possível quando eu transformei uma peça em outra. Então eu saio aqui e marquei a profundidade. Vou chamar de perfil do anel. Eita, e vou fazer o corte depois de fazer isso aqui. Vai ser uma coisa meio estranha. Vou fazer, na verdade, depois de ter o furo. Fazer esse corte aqui com profundidade de 1,5 para cima. E assim eu acabei a peça. Ele virou um furo, um recorte de 1,5 a partir do planejamento. Chamado ele até de alojamento anel elástico. Quando eu puxar para baixo, está toda a peça reconstruída também. Posso pegar aqui todos esses carinhas que estão aqui e ocultar, exibir ou ocultar. E a minha peça está pronta. Eu utilizei uma peça para fazer outra. Quando eu fosse fazer o detalhamento, eu ia conseguir reaproveitar. Quando fosse fazer montagens, eu consigo copiar, substituir, muito mais coisas, porque a maioria das faces e linhas são reaproveitadas. O grande truque do SolidWorks é conseguir editar e transformar uma peça em outra. A última peça da live, dessa gravação que vocês estão vendo, é esse alojamento da válvula lá do cárter. O que acontece? O que ela tem de tão difícil? Eu já vou fazer a revolução com esse alojamento aqui dentro. Mas o que tem de difícil é que eu preciso ter esse furo. E esse furo aqui de cima, ele precisa estar alinhado com a face. Ele precisa estar no meio ali da face. Eu acho que não é no meio. Eu achava que era, não é no meio. É 8 milímetros para dentro. Esse furo ele é meio chatinho de colocar, mas ele tem que ser no meio aqui desses furos desalinhados de 6. O fato de construir essa peça, ela me exige um pouquinho de planejamento para aquele furo ali. E é uma coisa que eu sempre fiquei enrolando vocês para não mostrar. Então, a partir da origem, eu vou fazer a marcação da minha linha de centro e aquele furo com rebaixo eu vou fazer depois. A construção da peça, ela é bem simples. Eu já faço ela ali com o alojamento, só que eu faço aqui embaixo alinhado para formar isso sólido. Ela não tem nada de simetria, de espessura constante, nem nada. Ela é uma peça bem mais simples. Eu só não lembro cadê a profundidade desse canal aqui interno. Por que eu não acho isso? Ah, o 66 que está perdido aqui, olha só. O 66 é aquele canal ali que está perdido. Então,
As medidas da peça que eu for colocando agora, 66, 92, tudo ele já vai estabilizando. Vamos ter o 24 aqui, o diâmetro externo, que é o último diâmetro que eu preciso. O 30. O 10. E falta agora só essa profundidade. Ah, o 6 já estabiliza ali. Esse 6 de espessura aqui já estabiliza a peça. E essa parte aqui ainda é o mais fácil dela. Fazer esse S para revolucionar ela. Aqui é a parte mais fácil. O problema é que eu teria que ter a marcação de 78 da mesma forma como eu criei na outra peça. Essa peça não faz sentido fazer ela toda por arame, porque é uma peça muito simples no final das contas. Então eu vou construindo ela por revolução a partir aqui da origem e vou colocando, fazendo dress up do que falta. O que falta? O 78 que vem aqui para esse primitivo também não está aqui, que beleza. 78 que não está aqui é o mesmo 78 para esses furos. Eu sabia que tinha umas peças que estavam faltando medidas e essa era a mais problemática do detalhamento. Aqui nessa face, eu vou fazer um assistente de perfuração, eu vou colocar um furo e eu preciso que ele tenha a mesma lógica do outro. Isso aqui é um furo de 7 passante, porque ele só encaixa no outro 6.8. Pode ser 7, porque é o mesmo furo lá do outro. Ele é um furo liso, tamanho de broca, diâmetro 7. Quando eu não vou ter escaneado do lado mais próximo. Quando eu colocar aqui uma face, o que eu preciso que vocês se toquem? Que ele tenha o mesmo primitivo para que ele tenha a mesma lógica do outro. Então, esse 78 aqui vai me ajudar a posicionar a peça de uma forma que ele esteja totalmente travado. Ele está andando o furo aqui. Se ele está andando, para ele parar de girar, eu vou colocar uma linha de centro. A maneira mais fácil é colocar a linha de centro aqui e dizer que tem um alinhamento horizontal, porque alinhando horizontalmente, eu já paro de girar o furo ali ao redor da peça. Então eu vou concluir isso. E eu já posso fazer também o padrão circular aqui em cima. Vou utilizar o padrão circular, onde eu vou copiar nessa direção da face externa 6 furos a partir desse caninho aqui, porque ele vai utilizar toda a mesma lógica das outras peças. Aqui no meio eu tenho um furo, é um furo com rebaixo, vai ser um M, é um furo de 14 profundidade 10 com 5 passante. Nesse meio aqui. Então um furo com rebaixo. Vou pegar aqui um furo padrão aqui, um furo legado. E vou pegar e botar no meio dessa face aqui. Vai ser 5 passante. 14. Profundidade 10. Quando eu confirmar, ele já cria esse furo. Só que nessa parte de cima ele tem uma rosca que tinha ali no desenho, uma rosca de 16. Para colocar essa rosca aqui na mão, ele tem um truque, tanto a rosca quanto esse chanfro. Para colocar essa rosca, eu tenho que fazer umas maldades, eu até vou fazer esse furo antes do outro furo. Eu tenho que colocar lá na mão, porque isso aqui não faz parte do assistente de perfuração, isso aqui. Isso aqui é uma rosca que é colocada para fazer um ciclo depois de fazer o pré-furo. Opa, vou utilizar a representação de rosca.
vai ser uma rosca ISO. Ele automaticamente sabe que é o M16 e vou dizer que ela vai até o próximo. Então, dessa forma, ele acha certinho a rosca que vai ali dentro. É um canal de rosca que é feito utilizando aquele pré-furo. E o que eu boto aqui basicamente é só um chanfrinho para fazer a entrada do canal de 1 milímetro. O mais difícil na prática dessa peça é fazer aquele outro furo que vem aqui em cima. Porque ele tem que ser alinhado, ele tem que ficar no meio desses furos. E o grande truque é enxergar que o plano, nós temos aqui, na verdade, é nesse plano aqui que ele tem que passar, ele tem que vir aqui de cima, ele tem que vir no meio de dois furos. Eu tenho que pegar e verificar que esse plano passa no meio dos furos. Eu tenho que pegar dois furos que tem um meio ali livre para que ele venha atravessado de cima. Enxergar isso, da onde que eu tenho que pegar, é o principal truque. O furo, na prática, está nessa face cilíndrica aqui. Isso também dificulta um pouquinho, porque é a primeira vez que vocês vão lidar com sketch 3D, com esboço 3D. Isso é porque eu vou selecionar uma face cilíndrica. Isso aqui é um furo M8 passante, roscado. Então, um furo roscado, tipo furo roscado M8, ele na verdade é até o próximo. Eu vou pegar essa face aqui de cima e a partir do momento que eu pego a face, ele está variando em 3 eixos. Então, ele é um esboço 3D que ele criou. Só que, para deixar ele parar de girar nessa face aqui em cima, depois que eu dei um ESC, isso é a principal coisa. Eu vou procurar aqui na árvore o plano, que no caso vai ser o direito, que vai me ajudar. Talvez o de você seja o frontal ou superior, conforme vocês criaram a peça. E vou pegar o ponto. E ele cria uma relação chamada no plano. Ele pega o ponto e leva até o plano. E agora, o que falta? Eu preciso pegar esse ponto e a face lá de trás, porque estou lidando agora com esboço 3D. Eu vou pegando o plano com a face. Eu vou dizer que eu tenho 8 milímetros de afastamento. E isso ele cria essa relação aqui da peça como um todo. Então, toda essa peça ela foi criada, só falta um chanfre ali, botar essa representação, esse raio aqui de 1 milímetro. Toda essa peça ela é só um planejamento para que seja uma peça que se encaixe na outra. Tem algumas coisas que poderiam melhorar aqui, por exemplo, tirar o escariado do lado mais próximo. Nunca gosto disso. E botar um raio aqui de 1 milímetro. Isso torna todo o planejamento da peça uma coisa muito mais bacana de ser executada. E agora é só descrever ela. Eu tenho a altura total dela de 30, tenho o diâmetro de 92. O que eu faço aqui? Eu vou fechar o meu Creative Center da MSI. Eu tenho as medidas dele e é o alojamento da válvula essa peça. Só salvar. A seleção dela é o mesmo processo que nós já estávamos acostumados a fazer. Todo o processo dela, a denominação, alojamento da válvula. Código 12. O diâmetro que eu vou pegar dela vai ser o D. Vou clicar duas vezes sobre a peça. Procuro o 92 para ele capturar. Clico uma vez. Lembra, sempre tem que clicar aqui dentro, senão ele vai botar um filtro de face. E pegar a profundidade de 30. Então aqui eu descrevi a peça e o material de novo, para surpresa de ninguém. Eu vou até transformar o meu 1020 em favoritos. Eu vou aplicar. Eu tenho a opção de transformar ele em adicional favoritos tanto 1020 quanto 304, que é o inox. E daí agora o que acontece? Quando eu aplicar o material, é só dizer aqui, olha, 1020, ele vai estar ali na lista para mim. Tanto o 304 também. Então, com isso, toda a minha peça é gerada e está pronta para fazer a montagem depois também.
Mas o grande truque é, mesmo sendo uma peça totalmente diferente, isso aqui segue aquela lógica da base com as colunas, com os suportes, o suporte do pilar, o suporte do rolamento. Encaixa esses furos no primitivo de 78 na outra peça. Mas eu tenho que criar ele de outra lógica, porque ele vem de outro lugar. E isso não faz problema nenhum. Aqui é uma peça revolucionada, enquanto lá são peças estrudadas. Mas o grande truque é pensar no encaixe. E o 78 está mantido, então, para eles fazerem o alinhamento dos furos quando montar certinho. E isso. Esse vídeo era basicamente isso. O que eu convido vocês é curtir a página do blog, curtir o canal no YouTube. Se tá no blog, comenta no blog. Se tá no YouTube, comenta no YouTube. Deixa like no vídeo. Se inscreveu no canal, ativa o sininho da notificação. Então, quanto mais coisas vocês fizerem, mais fácil nós criarmos conteúdos para vocês. Conteúdo só surge mediante necessidade, engajamento da comunidade. Então, esse tipo de coisa eu preciso da ajuda de vocês para que eu passe a criar mais coisas. Então, são peças simples por enquanto, mas que vão trazer respostas na montagem bem bacanas. Uma vez um aluno meu disse, cara, eu nunca vi alguém botar 20 peças e ter 4 posicionamentos na montagem. E é uma coisa assim que você não está vendo quando eu criar os próximos vídeos, quando eu começar a montar esse motor. O objetivo é montar todo esse motor e fazer a movimentação para vocês, mas tem que curtir, tem que compartilhar, tem que interagir, porque é assim que eu me mantenho ativo, tá bom? É isso. Eu espero que o áudio esteja bom, espero que tudo esteja bom e aguardo então a interação de vocês. Até mais e até a próxima.